Então, coquidiomicose é uma micose sistêmica. A coquidiomicose é uma micose sistêmica e endêmica. Ela ocorre em regiões específicas do nosso planeta. Ela é causada pelo fungo Coccidioides imitis. A doença é causada pela inalação dos artroconídeos extremamente infecciosos. E a doença pode variar de uma infecção assintomática, sem sentir nada, que é o que ocorre na maioria dos casos, para uma infecção progressiva, que pode inclusive levar a óbito. Então, como a sífilis e a tuberculose, a coccidioide causa uma ampla variedade de lesões e é chamado de o grande imitador, porque ele tem sinais e sintomas que confundem com outras doenças. Então, os sinônimos para a coccidioide incluem granuloma coccidiomicótico e a febre do Vale de São Joaquim. Esse febre do Vale é mais comum nos Estados Unidos. Então, como que a gente adquire esse fungo e pode gerar essa doença? Na terra, no solo, existe a contaminação com o coccidioides e ele produz artroconídeos, que são formas que contêm esporos. Esses artroconídeos são substâncias leves que, com o vento, podem ser transportadas e nós, seres humanos, podemos acabar inalando. No que há inalação, esses artroconídeos vão então estar aqui contaminando o pulmão e transformando-se na forma de artroconídeo para levedura. E isso vai gerando um aumento na taxa de reprodução desse fungo e levando a uma infecção pulmonar. Quais são os sinais e sintomas da febre do Vale ou da coccidioide, né? Então, sintomas: dor de cabeça, febre, tosse, fadiga, dor muscular, intensa dor nas articulações, suor noturno e feridas na pele. Então, se a gente parar para pensar, são sinais e sintomas muito inespecíficos, né? Que a gente não pode muito bem ali dar o diagnóstico definitivo. Então, coccidioide é causada pelo fungo Coccidioides imitis, e aqui a gente tem uma foto de micrografia óptica. Essas estruturas aqui são os artroconídeos, e ele na temperatura ambiente é um fungo filamentoso, que vai causar a esferulação em endosporos, e isso vai gerar infecção em tecidos. O crescimento inicial do fungo, numa cultura, ele normalmente tem uma aparência branca a cinza, úmido e glabro, parecendo liso, né? Sem ter a característica de fungo filamentoso. E é um fungo de crescimento rápido, cresce em 3 a 4 dias. Aqui a gente tem uma ilustração de um meio de cultura também contendo coccidioides, né? E aqui as bactérias isoladas. Então, a gente tem outra fotomicrografia, onde é possível ver aqui os artroconídeos isolados ou em conjunto. Agora aqui a gente tem uma fotomicrografia de biópsia de tecido, aonde a gente consegue ver aqui um endosporo, dentro dele vários esporos. E o que é a coccidiomicose, né? A coccidiomicose é uma doença causada pela infecção do fungo Coccidioides imitis. E apesar dela ter uma grande importância norte-americana, já teve doenças de coccidiomicose relatada no Ceará e no Piauí, mas ela é predominante na região norte-americana. Então, como se pega? Principalmente através da inalação do fungo durante contato com o solo. Após a inalação, o fungo se multiplica nos pulmões e causa os sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente. Essas são sintomas, vamos dizer, leves. Ele pode causar sintomas mais graves, como meningite, doenças mais graves, como meningite, úlcera na pele e lesões nos ossos. 60% dos casos, graças a Deus, são pacientes assintomáticos. 5% dos casos têm pneumonia crônica semelhante à tuberculose. Então, é muito importante ter o diagnóstico diferencial de tuberculose ou de pneumonia. Tuberculose é causada por um micobactério, Mycobacterium tuberculosis, e a pneumonia pode ser causada por vários tipos de bactérias. Então, epidemiologicamente, tem-se aqui a grande importância desse fungo na região dos Estados Unidos, mas também já foi relatado casos na América Central e do Sul, como por exemplo aqui no Brasil, né?
É um fungo encontrado no solo de crescimento em ambiente, principalmente em ambiente com fezes de morcegos e roedores. Então, às vezes, o paciente vai lá fazer uma excursão em uma caverna. Essa caverna está cheia de morcego. Pode ser um lugar que ele tenha mais chance de ter a transmissão desse fungo. A exposição aos artocronídeos infecciosos é maior no final do verão e no outono, onde aumenta as temperaturas e há um aumento da incidência de chuva também. E onde há grandes concentrações de poeira no solo. E aqui eu trouxe um trechinho de uma reportagem de 2017, mas que mostra aqui casos de coquidiomicose no Brasil, especificamente no Pernambuco. Então, chuvas pesadas facilitam o crescimento do micro-organismo nos resíduos nitrogenados do solo, por isso que é mais comum na região, no Brasil, aqui no Nordeste, né, na região de chuva de Pernambuco. E a seca subsequente após essas chuvas levam a condições favoráveis para que haja a aerolização dos artioconídeos. E uma vez que haja essa aerolização, a gente pode adquirir através da inalação. O Coccidioides mites é provavelmente o fungo mais virulento que nós temos. Ou seja, existe uma grande chance de inalar e não ter nada, mas quando tivermos de causar uma doença grave. Então, a inalação de apenas alguns artioconídeos provoca a coquidiomicose primária, sendo que ela pode ser uma doença pulmonar assintomática em aproximadamente 60% dos pacientes. Em outra parte, ela causa uma doença gripal autolimitada, caracterizada por febre, tosse, dor torácica e perda de peso. Em alguns pacientes, causa alteração cutânea também. Então, a doença primária, normalmente, ela tende a regredir sem terapia, uma doença autolimitada, e confere uma imunidade potente específica à reinfecção. Então, uma vez que eu tive contato com esse fungo, eu tenho uma imunidade, né, contra novas infecções dele no futuro. E a coquidiomicose secundária, ela causa nódulos, doença cavitária ou doença pulmonar progressiva, que pode ser confundida com tuberculose. E também, da mesma forma que o blastomicose, pode causar disseminação para um ou múltiplos tecidos e órgãos. Só que isso é raro. Os locais extrapulmonares de infecção são comumente pele, tecidos moles, ossos, articulações e meninges. E a taxa de mortalidade para esses casos raros, de menos de 1%, da doença disseminada, ultrapassa 90%. Então, uma vez que o paciente tem um quadro grave de disseminação desse fungo, existe uma grande chance de morte. E a infecção crônica pode acontecer. A infecção crônica vai passar como uma infecção assintomática ou com poucos sinais e sintomas. O diagnóstico laboratorial inclui o exame histopatológico de tecido, então a gente faz biópsia, por exemplo, do pulmão, ou de outro material clínico. Também pode ser feito o isolamento do fungo em cultura e o teste sorológico, que é o teste mais rápido. A visualização microscópica direta de biópsia, essa visualização serão de esferulas endosporuladas, é o suficiente para estabelecer o diagnóstico. E esse diagnóstico de visualização da microscopia direta, ele é preferível em relação à cultura, por conta da natureza altamente infecciosa do fungo filamentoso quando cultivado em cultura. Então, quando cultivado em cultura, ele traz um risco para o analista, por isso é importante evitar. Os exudatos clínicos devem ser examinados diretamente com hidróxido de potássio de 10 a 20%, e o tecido da biópsia pode ser corado também com hematoxilina e eosina ou outro corante. As amostras clínicas podem ser cultivadas, mas não recomenda-se. E quando fizer esse cultivo, né, é necessário sempre fazer em cabine de segurança, biossegurança adequada. Uma vez dado o diagnóstico, então, de coquidiomicose, o tratamento, muitas partes das vezes, não será feito com antifúngico. Como a coquidiomicose, grande parte das vezes, é uma doença autolimitada, a gente espera a autorresolução da doença. Para aqueles casos em que tem fatores de risco, em que tem uma grande chance da doença evoluir por um quadro grave, aí nesse caso é necessário um tratamento. Então, o tratamento é somente para pacientes que tenham fatores de risco para desenvolver casos graves. A coquidiomicose primária em gestantes que estejam no terceiro trimestre da gravidez é importantíssimo para não ter complicação no final da gestação.
Então, aí, nesse caso, utiliza-se o antifúngico anfotericina B. Além disso, além de usar a anfotericina B, para pacientes imunocomprometidos, a gente pode continuar o protocolo com outro antifúngico, por exemplo, fluconazol, itraconazol, entre outros azóis, como terapia de manutenção. Sendo que a duração total da terapia, no caso da coccidioamicose pulmonar, em pacientes imunocomprometidos, será de pelo menos 1 ano. É uma doença que pode evoluir de maneira crônica, como eu falei anteriormente. Então, para esses casos, a gente faz tratamento mais prolongado. Beleza. Mudando de assunto, vamos para a histoplasmose. A histoplasmose é uma doença fúngica causada pelo Histoplasma capsulatum e causa infecções pulmonares disseminadas em grande parte dos Estados Unidos e na maior parte da América Latina, assim como em áreas tropicais da África. Então, novamente, vou parar o vídeo aqui para a gente continuar falando sobre histoplasmose no vídeo seguinte.